Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para a resolução da questão número 4 de escolha múltipla da prova modelo número 7 do professor José Carlos Pereira. A questão número 4 consiste no seguinte: considera então uma solução U de n, definida como U de n igual ao produto entre n ao cubo e e elevado a menos n. Seja então g uma função de domínio R, exceto 1, ou seja, temos o domínio de g, tal que o limite de g de U de n mais 1 é igual a 2. Nestas condições, qual das seguintes pode ser então a função g? Ou seja, mediante este domínio e o valor deste limite, nós teremos que perceber qual destas funções é que detém estas duas propriedades. Ou seja, tem aquele domínio e o limite de g do de n mais 1 é igual a 2. Bem, em primeiro lugar, nós vamos ter que trabalhar aqui um pouco este limite, ou seja, perceber qual é a tendência de U de n mais 1 para que fique um pouco mais evidente qual das seguintes pode ser então a função g. Ou seja, isto tem a ver com aqueles limites segundo Hein. O que eu vou fazer aqui é definir uma segunda sequência, uma sequência V de n, ou uma sucessão V de n, que será simplesmente igual a U de n mais 1. De modo a que este limite seja a mesma coisa que eu calculo o limite de g de V de n. E sabendo então que este limite há de ser igual a 2. Para percebermos a tendência de V de n, aqui no limite, nós vamos ter que fazer, em primeiro lugar, vamos ter que calcular o limite de V de n. Então é isso que eu vou fazer aqui. Já vos aviso que não vou estar com grandes formalismos no cálculo destes limites, porque estamos perante questões de escolha múltipla. Vocês poderão, neste caso, resolver o limite sem aquele excesso de formalismos. É o que eu farei nesta questão. Então, o limite de V de n há de ser exatamente igual ao limite U de n mais 1. Vou então substituir o de n pela expressão. Há de ser então n ao cubo, vezes e elevado a menos n. Vou já separar, o limite da soma é a soma dos limites. Então terei aqui mais o limite de 1. Obviamente que em sucessões, no estudo do limite da sucessão, o n tende sempre para mais infinito. Daí nem sequer é costume escrever essa tendência no limite da sucessão. Seguindo então resolver este limite, isto seria exatamente igual ao limite quando temos aqui exponenciais em que o expoente é negativo. Uma das ideias a ter em conta é trabalhar a regra das potências que nos permite transformar um expoente negativo num expoente simétrico, ou seja, positivo. É exatamente esta regra das potências que, se tivermos a elevado a menos t, isto é a mesma coisa que ter 1 sobre a elevado a t. Aplicando então esta ideia neste limite, eu obteria n ao cubo a dividir por e elevado a n, mais o limite de 1, onde o limite de uma constante é sempre a própria constante. Agora, quanto a este limite, fazendo a substituição, nós estamos perante uma interminação do tipo infinito sobre infinito. Eu podia pensar claramente num dos limites notáveis que vocês têm à vossa disposição, que é o limite quando x tende para mais infinito de a elevado a x sobre x elevado a p, onde isto é igual a mais infinito se a for maior do que 1 e p pertencer a R. Reparem que o que nós temos aqui é o mesmo limite, mas invertido. Bem, eu aqui podia pensar numa pequena manipulação que se podia fazer, inverter o inverso, ou então levar isto a menos 1 e depois
trabalhar o limite notável, mas estou perante uma questão de escolha múltipla, então posso pensar neste limite de uma outra maneira. Este caso é possível. Temos uma indeterminação infinito sobre infinito e aqui é uma questão de identificarmos onde é que está o termo mais forte, aquele termo que cresce mais rapidamente. Observando a expressão, temos uma expressão polinomial em numerador e temos uma expressão exponencial, de base maior do que 1, em denominador. A nível de crescimento, este denominador crescerá muito mais depressa do que qualquer polinómio, ou seja, crescendo o denominador muito mais rápido do que o polinómio, numa situação limite, nós vamos acabar por ter uma constante sobre infinito, o que, sendo assim, daria 0. Nestas batalhas, assim, ver isto rapidamente, se o termo cresce mais rápido estiver em numerador, então o resultado será infinito. Se o termo que cresce mais rápido, o mais forte, como eu costumo chamar entre aspas, estiver em denominador, arrasta isto tudo para 0. Atenção que estas ideias são válidas nestas interminações e apenas aqui em infinito sobre infinito. Se tiverem 0 sobre 0, a história é outra. Só podemos pensar desta maneira, neste tipo de interminações. Infinito sobre infinito é uma batalha de forças entre o numerador e o denominador. Sendo assim, este limite aqui de n ao cubo a dividir por e elevado a n dá 0, né? Mais 1. É importante perceber neste caso se é 0 mais ou se é 0 menos, e nós já sabemos que vai para 0, n ao cubo, aqui o n tende para infinito, dá positivo, né? A exponencial também é sempre positiva, isto dará então 0 mais, ficaríamos com 0 mais 1, o que dá de dar então 1 mais. Sendo assim, o limite de v de n é igual a 1 mais, então o limite de g de v de n, quando v de n tende para 1 mais, segundo Hein, é a mesma coisa que eu ter o limite de g de x quando x tende para 1 mais, e eu sei que o valor desse limite é igual a 2. Então o que eu procurarei agora é uma função cujo limite dessa função, quando o x tende para 1 mais, é exatamente igual a 2, e para essa ideia eu vou avaliar cada uma das opções. Se começar com a opção A, comecemos com a opção A, ao fazer o limite de g de x quando x tende para 1 mais, eu tenho uma função por ramos, deveria-me dirigir ao ramo onde faz a aproximação a 1 por valores maiores, que seria o ramo de baixo, né? Se considerar que temos o 2 em cima e o menos 2 em baixo, só que aí o limite daria menos 2, ou seja, esta primeira opção não me serve. Eu vou analisar cada uma. Quanto à opção B, eu vou então calcular o limite de g de x quando x tende para 1 mais. Obterei então o limite do quociente entre o seno de x menos 1 a dividir, vou já fazer aqui uma pequena manipulação, vou meter o 2 em evidência, ficava então x menos 1 e aqui o x tende para 1 mais, posso passar então este 1 meio para trás do limite, obtendo 1 meio do limite quando o x tende para 1 mais de seno de x menos 1 a dividir por x menos 1. Eu não vou estar com grandes formalismos de mudanças de variável. Vou apenas apresentar aqui o limite notável, que permite-me obter então o valor que está em causa, que é o limite quando x tende para 0 de seno de x sobre x, que é igual a 1. Reparem que x menos 1, né? X menos 1, quando x tende para 1, x menos 1 tende para 0. Então eu podia aqui nesse limite colocar, em vez de x, dizer o seguinte, dizer que x menos 1 tende então para 0, quando x tende para o mais, né? Logo, este enquadramento é exatamente o enquadramento deste limite notável. Não vou fazer mudanças de variável, isto é uma questão de escolha múltipla. Sendo assim, este limite teria então 1 meio vezes este limite notável, que seria 1, que dava 1 meio, então não me serve, porque o tal limite vai ter que dar 2. Vou então analisar agora a opção C.
Na opção C, e vou calcular o limite de g de x quando x tende para 1 mais, substituindo então a expressão, eu vou obter o limite quando x tende para 1 mais de x quadrado menos 1, então tem assim x quadrado menos 1, e tem aqui e elevado a x menos 1 menos 1. Olhando, substituindo a interminação, aliás, cuidado, isto é importante, eu não fiz no de cima, devia ter feito. É extremamente importante que vocês façam a substituição numa fase inicial para perceber se dá ou não interminação. No exame acontece, e acontece muitas vezes, com grande frequência, que vocês substituem e não têm interminação. A própria substituição resolve o limite. Por isso, é um erro muito grande vocês olharem para isto, imaginarem que dá interminação e começam com alguns malabarismos algébricos. Nunca façam isso. Substituam e verifiquem se dá ou não interminação. No exame, com grande frequência, não dá interminação. Okay? Substituindo, daria 0 sobre 0, né? Neste caso, e vou pensar assim no limite notável, olhando para esta expressão, parece-me que esteja assim aqui em causa o limite quando o x tende para 0, um dos limites com as exponenciais, que é e elevado a x menos 1 sobre x, que é exatamente igual a 1. Olhando para este limite, olhando para o que tenho, teria que fazer aqui uma mudança de variável, de modo a mudar a tendência para 0, mas não vou fazer aqui uma pequena manipulação. Isto há de ser igual ao limite quando x tende para 1 mais. Reparem que eu aqui em expoente, este limite há de dar 1 também. Se eu tiver aqui uma expressão, não precisa necessariamente de ser x. Pode ser uma expressão, desde que em denominador seja a mesma expressão, e muito cuidado, é que a tendência dessa expressão também tem que ser 0. Sendo assim, eu posso fazer aqui uma pequena manipulação. X quadrado menos 1, posso dizer que é x quadrado menos 1 quadrado, e aplicar o caso notável da diferença de quadrados, então obteria x menos 1 vezes x mais 1, isto então a dividir por e elevado a x menos 1 menos 1. Ou seja, ainda trabalhando com o limite do produto é o produto dos limites. Eu podia afastar este fator aqui em cima, que está no numerador, para um segundo limite pelo produto, ou seja, obtendo o limite com x a tender para 1 mais de traço fração, teria então x menos 1 a dividir por e elevado a x menos 1, vezes o limite, quando x tende para 1 mais, simplesmente daquele fator x mais 1. Reparem que este limite está o inverso do notável, mas se este limite notável dá 1, o inverso também dá 1. Vocês, se fosse uma questão de escolha de desenvolvimento, deveriam ter esse cuidado formal, inverter e ter esse cuidado. Aqui estou perante uma questão de escolha múltipla. Se a estrutura está inversa relativamente ao limite notável, o resultado do limite também há de ser o inverso. E sendo assim, o inverso de 1 há de continuar a ser 1. Então quer dizer, eu ter isto invertido, hei de continuar a obter 1. Agora, basta dar aqui a indicação. Reparem que se x tende para 1 mais, x menos 1 há de tender para 0, né? X menos 1 há de então tender para 0, e estou de acordo com o limite notável, ou seja, aqui daria 1, neste primeiro caso, vezes aqui fazendo a substituição, daria 1 mais 1 que é 2, e 1 vezes 2 obteria então 2. Então esta opção C, o limite já está correto, né? O limite de g do de n mais 1 dá 2, aqui na função g, o limite quando x tende para 1 mais também dá 2. Esta opção C está correta, mas vamos avaliar a última opção, D, também, porque se as duas estiverem corretas, nós teremos que entrar com outro fator de decisão. Na última opção, nós teremos então o limite quando x tende para 1 mais de g de x, o que há de ser igual ao limite quando x tende para 1 mais, e a expressão que temos ali é ln de 2x menos 1. Isto a dividir então por x menos 1.
Substituindo, obteria então 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, ln de 1 dá 0, 0 sobre 0, em determinação. Olhando para este limite, também pensaria num limite notável, que me parece que esteja aqui envolvido exatamente este, o limite quando x tende para 0, de ln de x mais 1 sobre x, onde este limite é exatamente igual a 1, e podemos olhar para este limite de uma forma um pouco mais abrangente. Ou seja, não tem que ser forçosamente x, pode ser uma expressão, desde que em denominador a expressão seja a mesma e a tendência dessa expressão também seja para 0. Mas agora aquele mais 1 tem mesmo que ser mais 1, não pode ser outra coisa. Então eu preciso ter aqui dentro mais 1. Neste momento tenho menos 1, mas é preciso mais 1, menos 1 não serve. Então não há problema nenhum. Se eu preciso de mais 1, aqui dentro eu coloco, sem medo. Preciso de mais 1, ok, está lá mais 1. Mas neste momento alterei o valor da expressão. E se eu alterei, tenho que compensar. Se eu dei 1, para fazer a compensação, tenho de retirar 1. E sendo assim, agora simplificando a expressão, eu vou obter o limite, quando x tende para 1 mais, em denominador há de ficar, eu vou aqui, menos 1 dá menos 2, então teria 2x menos 2 mais 1, assim. Agora, aqui em baixo tenho x menos 1 e reparem aqui na jogada. É que esta expressão, se o x tende para um mais, ou tende para 1 neste caso tende para o mais, mas seria relevante, se o x tendendo para 1, 2x menos 2 tende para 0. Então interessa-me ter assim aqui em denominador 2x menos 2. Isso é fácil de colocar, eu vou colocar assim aqui um 2, fatorizado, né? Assim, um 2 em evidência, e coloco um 2 atrás do limite para compensar. E reparem que sendo que 2x menos 2 tende para 0, eu estou no enquadramento do limite notável, porque isto aqui eu posso dizer que 2x menos 2, né, tende para 0. Então estou neste enquadramento do limite notável. Eu tenho uma expressão, mais uma unidade, em denominador tenho a mesma expressão. Reparem que se fizerem aqui a distributiva, há de dar 2x menos 2, é a mesma expressão, e 2x menos 2 tende para 0, quando x tende para 1 mais, sendo assim, isto ficaria 2 vezes este limite notável, que é exatamente igual a 1, o que obtínhamos 2. E sendo assim, nós teremos duas funções cujo limite, quando x tende para o mais, dá 2. Como é que nós vamos decidir agora? Qual das funções é? É preciso ter muita atenção a estes casos. Eu tenho que confessar aqui no vídeo que quando estava a resolver esta questão, eu obtive estas duas respostas como sendo 2 e fiquei um bocado a pensar, bem, mas será que há algum erro? Às vezes acontece, né? Quem faz estas coisas, né? Também volta e meia, comete alguns erros quando pensa nisso. Isto é perfeitamente normal, acontece a toda a gente, nos livros, a mim, a vocês, às vossas pessoas, isto acontece a todos. Eu decidi questionar o professor José Carlos se havia algum problema com esta questão, porque na resposta C e na D o limite dava 2. Só que é daquelas coisas, eu nunca me lembraria disto, sinceramente. Em que a decisão nesta questão que estivesse aqui, vocês têm que ter cuidado com estas coisas e muita atenção. Reparem que nos dizem aqui que a função G tem domínio R à exceção de 1. Então talvez calcularmos o domínio destas funções e verificar se o domínio estaria enquadrado, ou seja, o domínio dessa função G estava enquadrado com o que era descrito aqui no enunciado.
Então vamos fazer isso. Na opção D, como é que vocês faziam o domínio? O domínio de G seria igual, x pertence a R, tal que aqui, argumento do logaritmo tem de ser positivo, 2x menos 1 maior do que 0 e o denominador, né, tem de ser diferente de 0. Resolvendo isto, obtinham x maior do que 1 meio e x diferente de 1. Ou seja, este domínio seria de 1 meio aberto até mais infinito, à exceção, né, à exceção do 1. E reparem que este domínio não é igual, ou seja, este domínio não é R exceto 1. Então não pode ser a opção D, apesar do limite estar correto, né, com aquela ideia inicial e dar 2. Quanto ao domínio da função G, já bate certo. Né? Se fizerem o domínio aqui para o caso C, o domínio de G já daria a única restrição que teria que colocar era quanto ao denominador, é elevado a x menos 1 tem que ser diferente de 0, né? E fazendo aqui um cálculo, resolvendo isto, cálculo auxiliar igualava a 0, né? Elevado a x menos 1 igual a 1, logo x menos 1 igual a... Poder transformar isto em e elevado a 0, né? Eu transformar isto em e elevado a 0, não precisava de aplicar os logaritmos, e teria então x menos 1 igual a 0, que dava x igual a 1, ou seja, aqui o domínio estaria certo, ou seja, aqui o domínio seria R, à exceção de 1, ou seja, a resposta correta seria a resposta C. Vocês têm que estar atentos a todos os detalhes, ok? Fico-me então por aqui, quanto à resolução da 4, e volto já de seguida para resolver a quinta questão de escolha múltipla. Até já.